Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício, o exercício de cálculo que trata de circulação. Encontre a circulação do campo de velocidades do campo vetorial f, xi mais yj, no campo vetorial no plano, ao redor da curva r de t, que é cosseno ti mais seno tj, com t variando de 0 a 2π. Lembra que circulação, circulação nós medimos, imagine aqui uma curva, vamos imaginar aqui uma curva que tenha esse formato, ó, uma curva qualquer. Nós medimos a circulação nesta curva de um fluxo como esse campo de vetores aí. Nós medimos através de uma integral de linha, né? Se você fixar um ponto aqui, você pode ter várias situações. Vamos ver dois casos. Vou fixar um ponto aqui e fixar um ponto aqui. Se nesse ponto aqui o seu vetor f, o seu vetor do campo vetorial, ele for perpendicular à reta tangente, lembra que nós temos uma reta tangente a essa curva aqui no ponto P? Nós temos aí uma reta tangente à curva no ponto P. Se esse vetor f formar um ângulo de 90 graus com esta curva, com esta reta tangente que passa pelo ponto de tangência ali, esse vetor ele não está circulando, ele está só atravessando a curva, né? Ele só atravessa a curva e ele não circula através dessa curva. Se por outro lado, em relação à tangente, em relação a uma reta tangente R, um vetor F tiver uma inclinação, então perceba que ele faz um movimento aqui de circular, né? Ele está circulando nesta curva. A medida dessa circulação do campo ao redor da curva, né? Perceba que são só um vetor, né? Nós temos uma infinidade de vetores, a cada ponto nós temos um vetor. Se desenhar mais vetores, você vai ver que isso forma um conjunto de vetores que vai estar circulando ao redor dessa curva. A medida dessa circulação é dada através de um produto escalar do vetor f, que é o vetor desse campo, com um vetor tangente t, de tal forma que quanto mais próximo do vetor t estiver o vetor f, maior é o valor da circulação desse campo em torno da curva C. A medida do produto escalar serve para medir exatamente essa circulação em cada um desses pontos. Se você observar uma animação, você vai perceber que o produto escalar, quando o vetor f se aproxima do vetor t, a medida do valor do produto escalar é maior. Você percebe que forma um retângulo com área maior. Quando o vetor f se aproxima de 90 graus perpendicular, a medida da área ela diminui até zero. Ou seja, nós usamos esse fato para medir a circulação. E essa circulação é medida como integral, né? A circulação aqui desse campo em torno de f é uma integral dessa curva C, do produto escalar desses dois vetores, f vezes t ds. Então essa é a formulazinha que nos dá a circulação desse campo em torno dessa curva C. Bem, como é que nós calculamos isso? Como é que nós operacionalizamos isso? Nós transformamos tudo em termos de t. Perceba que a curva já está parametrizada, né? A curva é um cosseno ti, seno tj, é uma circunferência, com 0 e 2π, ou seja, uma volta na circunferência, então já está em termos de t. Vamos transformar essa integral em uma integral definida em termos de t, fazendo o seguinte: isso aqui vai ser igual a uma integral de a até b, são os limites de integração de t, do f dado em termos de t, vezes o vetor tangente. Quem é o vetor tangente? É a derivada r' de t
dt. Essa aqui é a forma que nós temos, né, para calcular essa circulação. Lembra que o R de t, que é dado ali, o R de t, ele nada mais é do que o x em termos de t vezes i, mais o y em termos de t vezes j, certo? Então nós temos aí a formazinha do R de t. E a somatória faz o quê? A integral faz o quê? Ela soma. A integral faz a somatória de todos os infinitos pontos dessa curva C com todos os valores das áreas daquele retângulo, nos dando um número que vai medir a circulação, né, desse campo em torno dessa curva. Bem, como é que fica essa integral? Então, essa circulação ela é igual a uma integral de A até B, que são os valores aqui, 0 e 2π. Do f em termos de t. O que é o f? É o x vezes i mais y vezes j. Quem é o x, né? É o x em termos de t aqui, que é o cosseno. Então, cosseno t vezes i mais o y, que é o seno t, vezes j. Então, esse aqui é o nosso f em termos de t. A derivada é r' de t. Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, menos seno de t vezes i. Qual que é a derivada de seno? É cosseno. Mais cosseno t vezes j. Tudo isso dt. Que vai ser igual a... Perceba que essa forma de escrever os vetores é a forma de combinação linear. Os vetores têm os componentes i e j. Nós vamos refazer a continha agora, reescrevendo esses vetores na sua forma de vetor coordenada. Só para você perceber que são dois vetores, é um produto escalar. Perceba que nós temos os vetores cosseno t, seno t, vezes menos seno t, cosseno t. E esse produto escalar vai ser igual à integral de 0 até 2π de cosseno t vezes menos seno t. Então, menos seno t, cosseno t, seno t vezes cosseno t, mais, né, positivo, mais seno t, cosseno t. Tudo isso dt. Só que aí acontece o seguinte, né? Perceba que menos seno t, cosseno t, mais seno t, cosseno t, eles se cancelam. Nós vamos ter uma integral de 0 a 2π de 0 vezes dt. Como é que eu vou interpretar essa integral de 0 a 2π de 0 vezes dt? Perceba que nós temos uma circunferência e em cada ponto dessa circunferência nós temos um vetor f. E eu disse que se o vetor f nós queremos a circulação. Eu disse que se o vetor f for perpendicular a uma reta tangente, nós não temos circulação, somente ele atravessa, né, o campo vetorial ele atravessa e não está circulando essa curva C. Vamos ver agora como ficam alguns vetores nessa circunferência. Nós vamos desenhar alguns vetores para você perceber que na verdade o que nós estamos somando em cada pontinho da circunferência são vetores perpendiculares. Por isso que nós temos a soma de 0 até 2π de 0. Quer dizer, que todos os vetores que aparecem, perceba na figura, todos os vetores que aparecem são vetores perpendiculares às retas tangentes nos seus pontos. Então a integral de 0 é igual a 0, né? Então a circulação é 0, esse campo não circula a circunferência, ele só atravessa, de maneira que os vetores em todos os pontos da circunferência são vetores perpendiculares às retas tangentes. Ok? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado, gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.